É isso aí, pessoal. Mais um vídeo de Química Ensinada. Hoje nós vamos aí falar um pouco sobre química orgânica, fazer uma revisão aí sobre hidrocarbonetos. Estamos realizando esse vídeo aí a pedidos, é claro, né? Nossos alunos aí do Colégio Estadual Monteiro Lobato, estamos atendendo a pedidos aí. Vamos fazer aí esta revisão, né? Porque a gente está falando com eles lá sobre hidrocarbonetos. Então fica aí mais esse reforço. Mas não é só para eles não. Para quem está aí precisando, quem está com dúvida, quem vai aí se preparar para alguma prova, querer relembrar, essa é a hora. Fica ligado aí, pessoal. Já deixe o seu like, compartilhem, pode curtir aí, comentar, compartilhar o que vocês quiserem. Química Ensinada, professor Ronaldo, deixa aquele abraço aí, valeu? Muito obrigado. É isso aí, pessoal, iniciando a nossa aula de hoje aí, falando aí sobre os hidrocarbonetos, primeiramente os alcanos, lembrando aí que os alcanos são aqueles hidrocarbonetos que apresentam somente hidrogênio e carbono, mas aí com a característica principal, além de carbono e hidrogênio, também somente apresentando ligações simples entre os átomos de carbono. Os hidrocarbonetos alcanos, eles possuem uma fórmula geral, é uma matemática básica aí, né? Até na química orgânica aí a matemática aparecendo, né? A exatidão aí nos compostos orgânicos também. Uma fórmula geral aí que diz o seguinte: CnH2n mais 2, correto? Isso quer dizer o quê? O valor de N nós definimos aí como o número de átomos de carbono, correto? Então esse valor aí define para nós o número de átomos de carbono que nós temos na molécula. É claro aí que para os hidrogênios nós vamos ter o dobro mais 2. Então, ou seja, nos alcanos a quantidade de hidrogênios é o dobro mais 2 em relação a de carbonos, correto? Então vamos aí para um exemplo. Temos aqui uma cadeia orgânica, ela está semi-preenchida, como vocês podem observar. E a gente deve sempre, pessoal, é isso que eu sempre digo para os meus alunos, não deixem a cadeia incompleta. Coloquem os hidrogênios, isso faz parte da resolução, da correção. Eu nem corrijo cadeia orgânica que não contém os hidrogênios, né? Uma cadeia orgânica dessa maneira aí está incorreta. Então vamos colocar os hidrogênios, de acordo aí com o primeiro postulado da química orgânica, o carbono deve fazer sempre 4 ligações, e é isso que a gente vai fazer. Bom, esse primeiro carbono aqui, ele só está fazendo uma única ligação, então devemos aí colocar 3 hidrogênios nele. Este carbono, no caso, ele está fazendo somente 2 ligações, então a quantidade de hidrogênios aí que devemos colocar nele, 2 hidrogênios no caso. Esse carbono faz, no caso, aí 3 ligações, cabendo aqui 1 hidrogênio. Este com 2 ligações, cabem 2 hidrogênios, sempre totalizando 4 ligações para cada carbono. Este carbono fazendo 3 ligações, cabe aqui somente 1 hidrogênio, aqui cabem 2 hidrogênios, neste carbono já com 3 ligações, este é um carbono terciário, vai caber aí nele 1 hidrogênio somente. Carbono secundário, né, um carbono aí com 2 ligações, cabendo 2 hidrogênios nele, carbono secundário 2 hidrogênios, carbono primário, carbono da ponta, cabendo aí 3 hidrogênios nele, correto? Bom, pessoal, aí completamos a cadeia, agora ela está de acordo aí com o primeiro postulado da química orgânica. Vamos então para a nomenclatura desse composto, né? O que nós temos que fazer em primeiro lugar, pessoal? Seguir as regrinhas de nomenclatura. Primeiro, selecionar a cadeia principal. Esta cadeia principal deve ser a maior sequência de carbonos no caso. Analise que em linha reta nós temos aqui quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos em linha reta. Neste caso, gente, não existe uma outra possibilidade de seleção de cadeia principal que dê mais do que 10 carbonos. Veja bem, se a gente seguir esta sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos dá menos. Então, ou seja, a nossa cadeia principal é a cadeia reta. Como devemos fazer então esta seleção? Coloque esta cadeia principal dentro de uma moldura para ficar mais fácil a nossa visualização da onde está a cadeia principal, correto? Aquilo que fica fora da cadeia principal, nós damos o nome de radical, né?
ou, neste caso aqui, radicais. Estamos selecionando aqui com o vermelho os radicais, dois radicais aqui no caso, metil ou metila, né? E aqui com o azul, o radical etil. O que é o radical etil? Etil porque ele tem dois carbonos, o prefixo para dois carbonos é et. Todo radical termina em il, então este é o radical etil. Este radical só tem um carbono, met é o prefixo, il a terminação, então é o metil. Vejam que nesta cadeia nós temos dois radicais metil e um radical etil. Bom, segundo passo agora é fazer a numeração da cadeia, correto? Então nós devemos para isso identificar aonde os radicais terão os menores números possíveis, a fim de você aí estabelecer a nomenclatura correta. Então veja bem, o radical etil, se você tiver aí a orientação da direita para a esquerda, ele estará ligado aqui no quarto carbono, 1, 2, 3, 4. Então ele estará no quarto carbono. Se a gente notar no lado oposto, o radical metil está no carbono 3, 1, 2, 3. Então, ou seja, este lado está mais próximo dos radicais. Consequentemente, nós já temos aí o lado correto para a numeração dessa cadeia, ou seja, da esquerda para a direita. Então, este carbono aqui ele vai ser o carbono 1, aqui o carbono 2, o 3, 4, este será o carbono 5, o 6, este o 7, o 8, o 9 e o 10, correto? Não precisa numerar todos os carbonos. No caso aqui, o que nos interessa é o primeiro carbono, o último, e os carbonos aonde tem aí os radicais, correto? Bom, então vamos aí para a nomenclatura, né? Como será o nome deste hidrocarboneto alcano? Bom, por onde vamos começar? Começaremos sempre em ordem alfabética e para os radicais, o etil, no caso, começando com a letra E, é claro que ele virá na frente do M do metil, certo? Bom, então vamos lá. Qual é o número, o carbono que esse radical etil está grudado, está ligado aí no caso, né? Então, o carbono 7. Então, ficará 7 tracinho. O nome dele, etil. 7 etil tracinho. Os outros radicais, os radicais metil, um está no 5 e o outro está no 3. Então, teremos aí no caso 3,5 tracinho. Radicais iguais, juntamos eles. Então vai ficar, como são 2, o prefixo que indica a quantidade de 2 é di. Então fica di pela quantidade 2 e o nome deles metil, dimetil tracinho. Bom, não temos mais radicais na cadeia, agora vamos para o nome da cadeia principal. Com 8 carbonos, o prefixo para, 10 carbonos, né, na cadeia principal. O prefixo aí para 10 carbonos é o dec. Dec. Como este composto é um alcano, todo alcano leva a terminação ano. Então, o nome desse composto é o 7-etil 3,5 dimetil decano. Certo, pessoal? Bom, outra coisa também que a gente pode estar colocando aí, né, de interessante para incrementar ainda mais a explicação, é a questão da fórmula molecular que tem esse composto. Para isso a gente pode usar aí o pensamento da fórmula geral dos alcanos, CnH2n mais 2. Então, ou seja, basta contar aí o total de carbonos que temos, né, no caso na cadeia principal 10, mais 2 do radical etil, mais 1 do radical metil e mais 1 do radical metil, temos aí o total de carbonos que essa molécula orgânica apresenta. Então temos 10, 11, 12, 13, 14 carbonos ao todo, C14. Então, ou seja, o valor de N nessa cadeia, pessoal, é 14. E teremos aí, para a quantidade de hidrogênios, o dobro de 14, que no caso vai ser o quê? 28. E mais 2. Então, 30 hidrogênios ao todo, que é o total que esta molécula orgânica apresenta. Correto, pessoal? É isso aí, pessoal. Agora vamos para um exemplo aí de alcenos, correto? Bom, já que alcanos, eles apresentam a fórmula geral CnH2n mais 2, os alcenos, eles terão aí, no caso, uma fórmula geral um pouco mais fácil, né? CnH2n, ou seja, a quantidade de hidrogênios é o dobro
da quantidade, né, em relação aí à quantidade de carbonos. Temos aqui um exemplo. Veja que essa cadeia ela está totalmente incompleta, né, gente? Então, de acordo aí com o que a gente tem aprendido aí, vamos completar a cadeia. Não vamos deixar ela sem os hidrogênios, não vamos deixar a cadeia pelada aí no caso, né? Bom, primeiro carbono, carbono primário, né? Carbono primário é aquele carbono que só está ligado com um outro carbono, né? Nomenclatura aí pede para a gente estabelecer, para a gente fazer a nomenclatura, devemos colocar os hidrogênios. Vai caber este hidrogênio, este primeiro hidrogênio aqui, nós vamos conseguir e devemos colocar nele 3 hidrogênios. Bom, esse carbono aqui está fazendo 2 ligações, cabe nele aí 2 hidrogênios, pessoal. 3 ligações para este carbono, 1 hidrogênio só. Esse carbono aqui é da ponta, carbono primário, cabe somente 3 hidrogênios nele, né? 3 hidrogênios com mais uma ligação totaliza aí a tetravalência. Carbono com 2 ligações, 2 hidrogênios vai nele. Esse aqui, 3 ligações, cabe somente 1 hidrogênio. Carbono da ponta, novamente aí 3 hidrogênios. 3 hidrogênios aqui, gente, ó, na ponta, faz somente uma ligação. Fazendo uma ligação só, 3 hidrogênios. Fazendo 2 ligações, 2 hidrogênios. Fazendo 3 ligações, 1 hidrogênio. 3 ligações, 1 hidrogênio somente. Veja que este composto, ele apresenta uma diferença em relação aos alcanos. É a presença obrigatória, aí no caso, da ligação dupla, de uma ligação dupla, e é isso aí, né, gente, que caracteriza os alcenos, né? Este carbono agora, neste momento, ele está fazendo 3 ligações. Ainda está incompleto, tem que fazer 4 ligações no caso. Para isso, vamos colocar um hidrogênio nele. A mesma coisa acontecendo com este carbono aqui, colocando um hidrogênio nele para totalizar 4. Carbono da ponta, com uma ligação só, 3 hidrogênios para ele. Joia? Bom, composto completo, né, com todos os hidrogênios aí corretamente, né, de acordo aí com a nossa fórmula geral. Então, vamos agora para a nomenclatura. Como vai se chamar aí no caso esse alceno, né, gente? Seguindo as regras, né, novamente aí vamos seguir aquelas 3 regras: achar a cadeia principal, selecionar os radicais, numerar a cadeia principal e partir para a nomenclatura do composto. Bom, nesse caso, novamente aí verificamos que a maior sequência de carbonos é em linha reta, né? E agora outro detalhe também, pessoal. A cadeia principal obrigatoriamente deve conter dentro dela a ligação dupla, a insaturação no caso. Então vamos colocar esta cadeia principal aqui dentro de uma moldura, ficando bem evidente aonde que é a cadeia principal, né, para a gente ficar bem esperto aí em relação à cadeia principal. Veja que temos agora um radical aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Esses 3 radicais aqui, eles são iguais, todos eles radicais metil. Então, vamos juntá-los aqui, todos com a mesma circulando, porque são iguais. E aqui um radical diferente, com 2 carbonos, esse aí no caso, o etil. Gente, quando tem ligação dupla no composto, ela leva a prioridade na questão da numeração. Então, ou seja, você identifica onde ela está, a ponta que estiver mais próxima da insaturação vai ser a ponta que devemos iniciar a numeração. Então, ou seja, aqui ela está tendendo mais para o lado direito. Então, a nossa numeração partirá da direita para a esquerda, correto? Não importando aí, no caso, outros detalhes, né? A não ser que a posição da insaturação esteja no meio da cadeia. Aí, quem vai desempatar o jogo é o posicionamento dos radicais, no caso. Mas não é o que está acontecendo nesse exemplo, né? Bom, então aqui é carbono 1, aqui carbono 2, aqui será o carbono 3, o 4, 5, 6, 7, o 8, o 9 e o carbono 10. Então veja só, temos radicais onde? Carbono 5, carbono 4, carbono 6 e carbono 8. Pela regra de nomenclatura, devemos dar prioridade aí pela ordem alfabética. Então vamos começar pelo radical etil, que é este aqui. Bom, então o radical etil está grudado aí no carbono 5, então fica assim: 5 etil é a posição que esse radical etil está. Os radicais metil, vamos juntá-los, juntamos todos eles. Temos radicais metil aí no 4, no 6 e no 8, então fica a numeração 4,
6,8. Como são 3 radicais iguais no caso, né, perdão, 3 radicais iguais, nós vamos colocar aí o prefixo que indica esta quantidade, tri, né? Tri quer dizer 3 vezes, então 3 vezes aparecendo aí o radical metil, trimetil, trimetil, e terminamos agora com o nome da cadeia principal. Veja bem, gente, 10 carbonos, prefixo novamente dec, por ser 10 carbonos, mas agora um detalhe diferencial, devemos colocar a posição dessa ligação dupla. Para a gente não errar, nós contamos o vão entre carbonos e aonde essa ligação dupla está. Então aqui é o primeiro vão, aqui é o segundo vão, entre carbonos. Ela está localizada no segundo vão, então é a posição que ela está, dec 2. E agora, gente, como é um alceno, a terminação será eno. Joia? 5-etil 4,6,8 trimetil dec 2 eno. Esse é o nome desse composto. Correto? Vamos para a fórmula molecular dele agora. Bom, fórmula molecular, contamos todos os carbonos, é claro. Então vamos lá. 10 na cadeia principal, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carbonos ao todo, C15. Esta é a quantidade de carbonos, então o valor de N é 15 com certeza. E no caso dos alcenos, que a fórmula geral é CnH2n, ou seja, a quantidade de hidrogênios é o dobro da quantidade de carbonos, moleza, moleza, a quantidade de hidrogênios aí no caso será de 30. Certo, pessoal? Bom, gente, acabamos de ver aí os alcenos, vamos agora para um exemplo de alcinos, né? O que são os hidrocarbonetos alcinos? Bom, alcano só tem ligações simples. Alceno tem uma ligação dupla e alcino tem uma ligação tripla. Para isso, este tipo aí de hidrocarboneto, gente, eles apresentam uma ligação tripla, né? No caso, eles apresentam também uma fórmula geral, que fica assim, CnH2n menos 2, ou seja, a quantidade de hidrogênios agora, gente, é o dobro menos 2 da quantidade de carbonos no caso. Joia? Bom, vamos para um exemplo aqui, né? Um exemplo aí de nomenclatura de alcino. Veja a presença aqui da ligação tripla, da insaturação no caso aí. Mas, como sempre, fazendo aí o preenchimento da cadeia. Lembrem, meus alunos, não deixe a cadeia sem hidrogênios, porque o professor Ronaldo não vai corrigir o exercício que não estiver com a quantidade correta de hidrogênios, correto? Não vamos nem perder tempo para corrigir a cadeia. Eu sempre falo isso nas aulas, não falo? Então é isso aí, gente. Fiquem atentos nesse detalhe que é fundamental. Então vamos lá. Começando daqui, né? Da direita agora para a esquerda. 3 hidrogênios, ponta, 3 hidrogênios, ponta, ponta, 3 hidrogênios. Quando é ponta, gente, tem ligação simples, são 3 hidrogênios. Pode ir direto. Ó, 3 hidrogênios, ponta, ponta, 3 hidrogênios, porque tem ligações simples. Tem ligações simples, 3 hidrogênios, porque é ponta. Bom, agora veja só, esse carbono está fazendo 3 ligações, ó, é um carbono terciário. Só cabe nele um hidrogênio. Outro carbono terciário com 3 ligações, cabe um hidrogênio só. Já esse carbono aqui, né, que está torto aqui no caso, uma representação aí um pouquinho diferente, só para confundir no caso, ele está fazendo 2 ligações, cabem aí 2 hidrogênios. 3 ligações, gente, ó, 3 ligações, carbono terciário, cabe aí no caso somente um hidrogênio. 2 ligações, carbono secundário, 2 hidrogênios, carbono secundário, ó, tá torto aqui só para confundir, 2 ligações, 2 hidrogênios, correto? Gente, esse carbono aqui, embora ele tenha ligação tripla aí no caso, ele não é um carbono terciário, viu, gente? Muitos erros aí acontecem pensando que a ligação tripla deixa o carbono terciário. Não, negativo. Esse carbono aqui ele está ligado com 2 carbonos, então ele é um carbono secundário. Só que ele já está fazendo 4 ligações, ó. Ele já está aí com a tetravalência correta. Não vamos colocar hidrogênio nele, porque senão fica tudo errado. A mesma coisa está acontecendo com outro carbono. 4 ligações também, fica sozinho. Não vai hidrogênio nele. Agora, esse aqui sim é um carbono terciário, porque ele está ligado a
3 carbonos. Ele está fazendo ligações com 3 carbonos. É claro que ele será um carbono terciário, cabendo nele somente um hidrogênio. Esse carbono aqui, ó, faz 2 ligações, então cabem nele 2 hidrogênios. Correto? Composto completo com os hidrogênios, a cadeia agora está definitivamente acertada. Vamos para a nomenclatura. Vamos para o nome deste hidrocarboneto alcino. Gente, mesma coisa, selecionar a cadeia principal. Dentro da cadeia principal deve estar aí a ligação tripla, deve estar a insaturação no caso. Gente, aqui não mais será a cadeia reta, né? Porque em linha reta nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Existe um jeito aí que dá mais do que 8. Veja só, olha o L deitado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. É a maior sequência de carbonos. Então vamos pegar esta como sendo a cadeia principal. E, mesma coisa, a ligação tripla deve estar dentro da cadeia principal. Ok? Então, temos aí a cadeia principal. Olha quantos radicais, gente. Ó, tem um radical etil aqui. Tem um radical metil aqui. Outro radical metil aqui. E tem esse radical esquisito aqui, ó, torto. Mas é um radical com 3 carbonos. É o radical propil. Então tem metil, etil e propil. Por quem vamos começar, né, gente? Bom, antes da gente identificar isso, temos que fazer a numeração dessa cadeia, dando prioridade à insaturação no caso. Qual é a ponta que está mais próxima da insaturação? É claro, visível isso. Primeiro vão, segundo vão, terceiro vão, quarto vão. A ligação tripla está localizada mais próxima do vão da esquerda para a direita. Veja que da direita para a esquerda ela está no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto vão. Então, é evidente que vamos ter que fazer a numeração da esquerda para a direita, correto? Este aqui vai ser o primeiro carbono, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e o 9º carbono. Correto, pessoal? Bom, entre os radicais metil, etil e propil, quem vem na frente? Radical etil. Lógico, ele está grudado aqui no carbono 7, no 7, carbono 7, então a nomenclatura fica assim, 7-etil, é o nome dele. Aí, entre o propil e o metil, quem vem na frente? É claro, né, gente? Vem o radical metil no caso. Só que o radical metil, ele aparece 2 vezes. Ó. Qual é o prefixo que indica a quantidade de 2 vezes? 2 vezes campeão, né? É bicampeão, só que aqui a gente não usa bi, aqui a gente usa di, então será o dimetil. Só que um radical metil está no 3 e o outro está no carbono 8, então fica 3,8 dimetil, porque são 2 radicais metil, e depois temos agora o radical propil, que é este aqui, localizado aí no carbono 6, 6-propil, que é o nome dele, radical com 3 carbonos, tracinho. Bom, agora nós vamos para a cadeia principal, gente, com 9 carbonos, o prefixo para 9 carbonos é non, indicando 9 carbonos, tracinho. A ligação tripla está no primeiro, segundo, terceiro, no quarto vão, non, 4, tracinho, ino, que é a terminação aí de alcino. O nome desse composto, então, fica 7-etil, 3,8 dimetil, 6-propil, non, 4, ino. Certo, gente? É isso aí, pessoal. Para finalizar, então, a nomenclatura desse alcino, aí vamos para a fórmula molecular, né? Contando aí todos os carbonos, a gente identifica o seguinte, 9 carbonos na cadeia principal, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carbonos. Então, a fórmula molecular deste alcino aí será de C16, no caso, totalizando aí uma quantidade de hidrogênios. Quanto temos aí o dobro de 16? O dobro de 16, no caso, será 32 menos 2, totalizando aí uma quantidade de 30 hidrogênios. Correto, pessoal? Gente, para finalizar essa nossa aula de hoje, vamos fazer aí o processo inverso agora, né? Que é a montagem das cadeias a partir já da nomenclatura. Bom, veja que nesse composto de nome 6,
T-butil ou terc-butil, no caso 2-metilnonano. A terminação, pessoal, ano, indica para nós que este composto é um alcano. E como sabemos, é claro, né? Os alcanos, eles somente têm e apresentam carbonos ligados com carbonos através de ligações simples. E, sendo um hidrocarboneto, somente carbonos e hidrogênios nesta cadeia orgânica. Bom, vamos começar aí, gente, pela cadeia principal. Toda a nomenclatura aí é dividida na parte que consta dos radicais e na parte aí da cadeia principal. E isso a gente identifica aqui, ó, né? Na parte inicial aqui os radicais e depois aqui nessa parte final o nome aí da cadeia principal. A indicação non indica para nós aí um composto com 9 carbonos. Então vamos desenhar uma sequência aí de 9 carbonos, todos eles ligados com ligações simples. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 carbonos, correto? No carbono 2, vamos ter o radical metil. No carbono 6, o T-butil ou terc-butil, no caso. Gente, detalhe, esse composto, ele, como nós que estamos montando ele, é claro, né? Nós podemos escolher aí o lado que vamos iniciar a nomenclatura, ou seja, você pode definir que aqui seja o carbono número 2, como da direita para a esquerda, aqui sendo o carbono número 2. Fica ao critério aí de quem estiver montando o composto, correto? Vamos estabelecer que aqui seja o carbono número 2. E no carbono número 2 nós vamos colocar o radical metil. Radical metil para nós é o CH3. Se aqui é o carbono 2, aqui será o 3, o 4, o 5, o 6 será este aqui. E no carbono 6 nós vamos colocar o radical terc-butil. Gente, para conhecermos os radicais, a gente deve ter uma lista. Uma lista que traga aí o posicionamento correto aí das valências livres, o nome correto do radical ou os nomes que ele pode apresentar no caso, né? Aqui ele está com T-butil. Quem sabe esse T aqui indica a palavrinha terc, né? De terciário no caso. O radical terc-butil, gente, ele é assim, ó. Ele apresenta 4 carbonos, né? Por isso aí a palavra but. Só que esses 4 carbonos, eles estão aí formando juntamente com um carbono central, que ele é terciário aí no caso, né, analisando somente aí o posicionamento do radical, é claro, né, não considerando a cadeia principal, um carbono terciário, né? Se a gente tirar aqui a cadeia principal, esconder a cadeia principal, este carbono, ele é um carbono terciário, correto? Por isso aí, terc. Bom, ele está grudado aí no carbono 6. Gente, não podemos entregar este composto aí sem os devidos hidrogênios. Lembram disso? Então aqui, ó, 3 hidrogênios, carbono da ponta com uma ligação só, sempre 3 hidrogênios. 3 hidrogênios aqui. Este carbono ele já está fazendo 4 ligações, fica sozinho. Carbono aqui da ponta, 3 hidrogênios, carbono com 2 ligações, 2 hidrogênios, 2 ligações, 2 hidrogênios. Já estamos ficando bons nisso, né, gente? Ó, 3 ligações, 1 hidrogênio somente, 2 ligações, 2 hidrogênios, 2 ligações, 2 hidrogênios, 2 ligações, 2 hidrogênios e assim sucessivamente, 3 hidrogênios para este carbono aí da ponta. Correto, gente? Então esta é a fórmula estrutural plana do composto 6-terc-butil-2-metilnonano. Joia? Vamos para um outro exemplo agora? Agora, veja que é um composto, pessoal, que tem um detalhezinho aí diferente. Olha a palavra que está aparecendo aqui, ó. Ciclo. O que quer dizer isso? O que quer dizer essa palavrinha ciclo? Essa palavra ciclo indica um composto de cadeia fechada. É um ciclo alcano, ou como outros conhecem também como ciclano, né, gente? E a cadeia principal, pessoal, é a cadeia fechada, né? Ciclo. Veja que aí o nome dele é ciclo hexano. Está faltando um Hzinho aqui, mas ele também pode ser escrito assim, de uma maneira mais simplificada, né? O que quer dizer a palavra
hexano. Temos aí então 6 carbonos ligados com ligações simples e formando uma cadeia fechada. Lembrando, gente, que os ciclanos normalmente eles formam figuras geométricas, e a figura geométrica para 6 carbonos é o hexágono. Então vamos fazer aí o desenho, né, desses 6 carbonos aí formando um hexágono. Então temos aí, ó, não confundam com aromático, viu? Isso aqui é um ciclo alcano. O desenho meio que parece com um aromático, mas não é. Aromático fica para uma próxima aula, valeu? Bom, esses carbonos aqui, todos eles ligados, né, formando aí uma estrutura fechada, uma cadeia fechada, e vamos definir aí o posicionamento dos radicais no caso, né? Nós temos aí o radical etil grudado no carbono 4, 4-etil, 2-metil, 1-propil. Bom, como vai ficar isso, né, gente? O radical propil, como ele está ligado aí no carbono número 1, vamos estabelecer em qualquer um desses carbonos aqui como sendo o carbono 1. Vamos colocar o radical propil aqui, ó, né? 3 carbonos aqui em sequência, radical propil. Bom, agora no carbono 2, que vai ser este aqui, nós vamos colocar o radical metil, um carbono só, que é o CH3, correto? Carbono 4. Aonde será o carbono 4? Se eu definir que aqui é 1, aqui é o 2, aqui será o 3 e aqui será o carbono número 4. E no carbono 4 teremos o radical, gente, etil. 2 carbonos, né, ligados aí com ligações simples. Correto, gente? Bom, o que falta para esse composto estar correto? Hidrogênios, não se esqueçam disso. Então, 3 hidrogênios aqui, 2 ligações cabem 2 hidrogênios, 2 ligações cabem 2 hidrogênios. Esse radical etil, ponta, com ligação simples, CH3, 2 ligações simples, carbono com 2 ligações, cabem 2 hidrogênios. Dentro do ciclo agora, vamos analisar. Este carbono está fazendo 2 ligações, cabendo nele aqui 2 hidrogênios. Carbono com 3 ligações, cabem 1 hidrogênio só. 3 ligações, cabe 1 hidrogênio só. 2 ligações, cabem 2 hidrogênios. 2 ligações, cabem 2 hidrogênios. Aqui já tem 3, ó. 3 ligações, cabem 1 hidrogênio somente. Aqui, 2 ligações, 2 hidrogênios, correto. Temos aqui então, pessoal, a montagem aí do 4-etil, 2-metil, 1-propil, ciclo hexano, né? E curioso, pessoal, é o seguinte, que nos ciclanos ou no ciclo alcanos, a fórmula geral deles é a mesma de alcenos, correto? Bom, então para este composto, a fórmula geral dele será CnH2n, certo? Vamos contar todos os carbonos. Ó, tem 6 aqui dentro da cadeia principal, dentro do ciclo, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então este composto tem C12. Quanto que é o dobro de 12? 24. Ele deve ter, aí no caso, obrigatoriamente 24 hidrogênios. Vamos contar para ver se está dando isso mesmo? Então vamos lá. Ó. Vamos selecionar aqui com caneta de cor diferente, né, para ficar mais fácil a visualização, a nossa contagem. 3, 5, 7, 7 com 3, 10, com 2, 12, com mais 3, 15. 15 em radicais. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 hidrogênios. Correto, pessoal? Química Ensinada agradece, professor Ronaldo também agradece. Aquele abraço aos nossos alunos que estão aí com dificuldades, assistam a aula novamente, retornem, pausem o vídeo, tentem fazer aí os exercícios de maneira individual. E não esqueça, pessoal, sempre aquele nosso lema, estudar nunca é demais. Correto, pessoal? Aquele abraço, professor Ronaldo desde já agradece. Valeu, até a próxima.